E aí galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Bruna e se você chegou agora, já se inscreve, aperta o sininho para não perder nenhuma notificação e também já deixa seu like. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um mangá que eu particularmente gosto muito, chamado Solanin. Vem comigo descobrir porque Solanin se tornou a minha obra preferida do Inio Asano. Primeiramente eu vou falar algumas informações técnicas sobre o mangá que eu acho importante que vocês saibam. O mangá foi lançado no Japão em 30 de junho de 2005 a 6 de abril de 2006, pela revista Weekly On Sunday da editora Shogakukan. O mangá possui apenas 28 capítulos compilados em 2 volumes. É do gênero de Slice of Life, voltado para o público seinen. Há ainda um epílogo lançado em 30 de outubro de 2017, ou seja, 11 anos e 6 meses depois do término do mangá. Inclusive foi lançado em 27 de março de 2010 um one-shot chamado Haru Yokoi, que mostra um casal que alugou o mesmo apartamento dos personagens principais de Solanin. O legal é que o mangá foi lançado no Brasil pela editora LPM, conhecida pelos livros em formato de bolso, sabe? E em 2016 houve a reimpressão devido ao sucesso. Entretanto, agora tá totalmente esgotado e se você acha por um preço super exorbitante. Então, em maio, se eu não estou enganada, eu entrei em contato com a editora pelo Twitter e eu perguntei se havia previsão de reimpressão do mangá, porque tinha muita gente procurando, não tava achando. E aí me falaram que não tinha previsão para reimpressão, mas que haviam enviado a solicitação para o setor editorial. Então, aguardemos, né? Vamos ver se mais pra frente tem essa possibilidade deles fazerem a impressão do mangá. Então vamos falar um pouquinho sobre o traço do mangá. Eu gosto muito do traço do Inio Asano, porque ele consegue ser um traço simples, mas que exprime muito sentimento. É muito realista, é simples, mas ao mesmo tempo detalhista, que consegue expor muito bem os sentimentos de cada personagem de forma bem simplista, bem singular, que só o Inio Asano consegue fazer. Eu gosto muito do traço dele. Eu vou dar um exemplo pra você. Em determinado momento da história, temos a Meiko e o Billy, que na verdade o nome dele, Billy é o apelido dele, na verdade o nome dele é Jiro Yamada. Mas mais pra frente eu vou comentar sobre esses personagens pra você que nunca ouviu falar de Solanin. Mas voltando, em determinado momento esses dois personagens eles começam a chorar devido a um acontecimento da história. Gente, o choro deles parece muito com o que acontece na realidade, porque vamos ser sinceros, gente, ninguém chora bonito. Então, quando eu digo que não é nada fantasioso, porque o que eu vejo, tem alguns mangakas que possuem um traço muito bonito, mas o que acontece? Eles deixam as emoções dos personagens de uma forma fantasiosa, tipo, chora bonitinho, chora bem fofinho, só que tipo assim, não é assim, gente. Ninguém chora fofinho, ninguém chora bonitinho. A não ser que o mangá, que a obra em específico, tenha esse cunho mais fantasioso, o que não acontece com Solanin, que é uma obra super realista, super palpável. Eu acho muito bacana todo o trabalho que ele faz de fundo, todo o trabalho que ele faz com os personagens, porque aí você consegue entender melhor o que os personagens estão sentindo naquele momento. Então vamos à parte mais importante, né? Finalmente, que é a história. Então, durante essa minha pequena análise, já vou deixar avisado aqui pra vocês que vai ter alguns poucos spoilers, mas nada que comprometa o seu entendimento da história, a sua leitura. Então vamos a um resumo simples do enredo de Solanin. Basicamente, existem dois personagens principais, que é o Taneda e a Meiko. E eu acho interessante citar pra vocês que quando o Inio Asano começou a escrever Solanin lá em 2005, ele tinha 24 anos, ou seja, a mesma faixa etária ali de idade dos personagens principais. Eu achei isso muito legal, porque talvez ele poderia estar sentindo ou tivesse passado pelos mesmos problemas que normalmente o pessoal dessa faixa etária passa, e eu vou explicar mais ou menos pra vocês o porquê disso. Sendo assim, temos Meiko e Taneda. Ambos tinham 23 anos de idade. A Meiko e o Taneda se conheceram na faculdade lá 6 anos atrás, no clube de rock de música, na verdade. Eles começaram a namorar. Com a mudança pra Tóquio, há 6 anos atrás, pra ir pra faculdade, né? Ela era um misto de esperança com nervosismo, mas aos poucos parece que tudo foi fechando e a gente consegue ver isso
nos traços do Emílio, quando as coisas vão se estreitando, quando ela tinha uma visão ampla do horizonte, mas aos poucos a visão foi se estreitando e é como se ela estivesse vendo tudo muito apertado, muito sem sentido, como se a vida não estivesse prosseguindo da maneira correta, sabe? Em determinado momento, ela percebe que ela estava insatisfeita com o trabalho dela. Então, devido ao assédio laboral que ela sofria por parte do empregador, né, por parte do chefe dela, ela se sentia muito mal, ela não estava gostando mais de trabalhar naquele local. Ela achava que era tudo muito raso, ela não estava nem um pouco satisfeita com o trabalho dela. De fato, não era aquilo que ela queria para a vida dela. Ela começou a perceber isso e tudo que ela queria era pedir demissão daquilo. Só que ela já morava com o Taneda, né, num apartamento. Moravam juntos há 1 ano apenas. O Taneda tinha um emprego que não pagava o suficiente para que ele pudesse sustentar ela. Então, basicamente, quem sustentava a casa era a Meiko. Ela se viu nesse dilema, ela falou assim, será que eu peço demissão ou não? Então, nesse momento, ela decidiu pedir demissão. E isso foi o momento libertador da Meiko, que a gente vê representado por uma bexiga. Como se Eniu Asano estivesse dizendo pra gente, ela se libertou, entende? Então, nesse sentido, foi o ponto decisivo da história para que todas as outras coisas pudessem vir a acontecer. E agora eu vou falar um pouco sobre alguns personagens que têm papéis mega importantes na história e que agregam muito pro enredo. Que são a Ai, o Katou e o Billy, que na verdade é apelido, porque o nome dele é Jiro Yamada, tá? Só deixando isso claro, gente. Todos eles se conhecem num clube de música na época da faculdade, há 6 anos atrás. Então, um clube de música da universidade foi o ponto onde todos eles se conheceram e se tornaram grandes amigos. Esse clube de música, a gente percebe o desejo que o Taneda tinha de se tornar um músico. Ele queria viver de música, ele queria sobreviver, ele queria que a música fosse o sustento dele. Então, ele forma uma banda na época da universidade chamada Roti, onde ele era o vocalista e o guitarrista, o Katou era o baixista e o Billy era o baterista. E depois do término da faculdade, eles marcavam de se encontrar 2 vezes ao mês, para que eles pudessem ensaiar, para que eles pudessem se ver. Então agora eu vou falar um pouco da personalidade desses 5 personagens, que é a Meiko, o Taneda, a Ai, o Katou e o Billy. A Ai, ela era meio que a mãezona do grupo. Ela é uma amiga muito importante pra Meiko e ela sempre cuidava dos problemas que aconteciam no grupo, principalmente os problemas que envolviam o relacionamento entre Meiko e Taneda. O Billy, ele trabalhava na farmácia da família, ou seja, ele herdaria o negócio da família, mas ele se perguntava todos os dias se era isso mesmo que ele queria fazer, se ele queria continuar com o negócio, se ele queria mesmo viver trabalhando atrás de um balcão na farmácia só porque era um negócio da família. Havia essa percepção por parte dele e ele se via nessa dúvida constante. O Katou é um caso interessante porque ele ainda estava na faculdade, gente. Ele começou a faculdade junto com eles, né, com os 5, né, começaram juntos. A questão é que o Katou, ele estava na faculdade porque ele ainda não havia conseguido se formar. Então, depois de 2 anos que todo mundo se formou, ele ainda estava na faculdade. Então, ele já estava no seu 6º ano de universidade, né, de curso. Apesar das piadas, das brincadeirinhas que o Katou fazia, ele se sentia como se ele não fosse importante pra nada, como se ele não servisse pra nada. No fundo, você vê que ele se sentia inútil por não ter obtido esse êxito igual aos seus outros amigos. Então percebe-se que as piadas que o Katou fazia era uma forma de escape pro vazio que ele sentia. Sobre a Meiko você consegue notar inúmeras coisas. A primeira delas é que a Meiko estava perdida. Ela não sabia o que ela queria fazer ou o que trazia a verdadeira felicidade. A única coisa que ela sabia é que ela queria estar ao lado do Taneda. Taneda, por outro lado, também queria estar com Meiko, mas ele estava muito infeliz no emprego em que ele se encontrava, que era como ilustrador de meio período em um jornal. Então, como dito anteriormente, depois da demissão da Meiko, ela meio que sustentava a casa sozinha, porque o salário que o Taneda recebia não era suficiente para pagar as contas da casa. Então, depois da demissão dela, ele meio que tem que se virar sozinho para conseguir pagar as contas da casa, né, do apartamento deles. Mas o fator que mais angustiava ele é que ele estava trabalhando com algo que ele não gostava, que não era o seu objetivo, que ele estava muito insatisfeito.
Então, dessa maneira, eles conseguiam levar a vida, por quê? Porque a Meiko, ela tinha umas economias da época em que ela trabalhava e isso conseguiu manter os dois por um tempo, né? Então, com as economias da Meiko, junto com um pequeno salário de meio período do Taneda, eles conseguiam se manter por um tempo. Ocorre que, apesar do Taneda, do Katou e do Billy levarem a banda como um hobby, no fundo, principalmente o Taneda, queria que esse sonho se tornasse realidade, porque era o sonho da vida dele. Então, eles queriam assinar com uma grande gravadora e levar a banda a novos patamares. Então, em determinado momento da história, o Taneda escreve uma música, compõe uma música, inclusive era ele que ficava a cargo das composições, assim, e a nomeia como Solanin, por isso o mangá leva esse nome. Vocês descobrem por que ele compõe essa música mais pra frente, claro que eu não vou contar isso, porque eu tô contando mais sobre a personalidade dos personagens, o que levou a história a seguir esse rumo, mas os pontos decisivos, assim, da história mesmo, eu vou omitir, pra que não atrapalhe o seu entendimento e a sua leitura do mangá. Nota-se que o mais sentimentalista da relação era o Taneda, ele guardava muitas coisas pra ele. E o que estava mais angustiando ele era o fato de que ele tinha medo de pedir demissão do emprego dele para investir nessa carreira musical dele, e caso essa carreira musical dele desse errado, ele não tivesse como voltar pro emprego dele, ou seja, aí ele não ia ter como se sustentar, não ia ter como pagar as contas, não ia ter como sobreviver, né? Então ele ficava nesse grande dilema e você consegue perceber isso durante o andamento do mangá, porque ele se fazia várias perguntas. Se eu sair desse emprego pra tentar investir nessa carreira musical com a banda, mas se essa carreira musical com a banda não der certo, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir voltar para outro emprego, eu não vou conseguir me sustentar, não vou conseguir sobreviver. Então esse era o grande dilema da vida do Taneda, ele não conseguia prosseguir porque isso o incomodava, isso estava acabando com ele. Ou estava angustiando e trazendo a ele um desgaste mental enorme, que ele não conseguia lidar. A Meiko percebe isso e ela tinha medo de perguntar sobre isso pro Taneda, sobre essas questões, com receio de que o relacionamento dos dois acabasse. Só que, apesar dessas pequenas oscilações no relacionamento dos dois, eles seguiam amando um ao outro. Ambos tinham pensamentos excessivos sobre o futuro, mas isso atingia mais o Taneda. A gente consegue perceber que o Taneda tinha medo de romper com aquilo que não agradava, com a rotina maçante que ele tinha, com a monotonia que ele vivia. Taneda tinha uma preocupação incessante com o que estaria por vir, responsabilidades da vida adulta, é disso que se trata Solanin. Meiko também, ela se sentia sufocada e reprimida diante das adversidades da vida. A questão é que o cotidiano, as tarefas diárias vão tornando tudo muito penoso, vão tornando tudo muito monótono e a gente começa a se perguntar se realmente viver assim é necessário. Então, o ponto principal que Solanin nos apresenta é que devido à pressão constante que a sociedade nos impõe, acabamos nos forçando a ter um controle falso de nós mesmos. Isso leva a uma sensação de prisão constante, que nada mais é do que viver em função daquilo que não lhe agrada com o único objetivo de sustento e sobrevivência. E, lamentavelmente, a vida é assim. E por isso eu gosto tanto de Solanin, porque ele consegue mostrar a realidade como de fato ela é, principalmente se você tiver a mesma faixa etária de idade dos personagens principais. O mangá ainda explica muito bem a diferença de você trabalhar com aquilo que você ama e com aquilo que você não ama, porque trabalhar com aquilo que você não gosta de fazer acaba sugando o prazer de viver. Inclusive, Solanin é indicado para o público seinen devido às temáticas abordadas, como depressão e ansiedade, e diversas outras que vocês vão conseguir enxergar ao longo da história. Em dado momento, a Meiko pergunta pro Billy: se você falecesse agora, você estaria feliz com a vida que levou? Tipo, o mangá tá perguntando pra você é feliz? Você tem trabalhado com o que ama? Você estaria feliz se você morresse agora, se você falecesse agora? O que é ser feliz? Qual é o seu sonho? Você trabalha com o que ama? Qual caminho eu devo seguir? Você pode realmente dizer que é feliz da maneira que está vivendo? É basicamente o tema central no qual o mangá vem te perguntando ao longo de todo o enredo. Mas, pra frente do mangá, ele consegue responder e eu achei genial a simplicidade da resposta dele. É uma resposta simples, mas que traz diversas reflexões ao leitor. Então, tudo isso que eu analisei com vocês, que eu contei um pouco pra vocês de como a história flui, culminam
no momento mais decisivo, mais importante, mais tenso de todo o mangá. Mas eu não vou contar isso pra vocês vão ter que ler pra descobrir, porque isso sim seriam spoilers bem reveladores que atrapalhariam a experiência de vocês durante a leitura. Então eu vou me ater apenas a plantar a semente da curiosidade na cabeça de vocês. Mas eu só sei que quando eu li, eu fiquei tipo assim, o que foi que eu acabei de ler? Tipo, sério, gente, leiam Solanin, sensacional. Afirmo pra vocês que depois desse acontecimento mais tenso de todo o mangá, a carga emotiva de Solanin, que já era gigantesca, ela duplica. Então dificilmente você não vai se emocionar com o amadurecimento dos personagens e os acontecimentos que vêm depois. Em abril de 2010 foi lançado o live action Solanin, dirigido por Takahiro Miki e estrelado pela famosa atriz Aoi Miyazaki. Inclusive, o ator que faz o personagem Katou no live action é o baixista da famosa banda Sambo Master. Um detalhe legal de citar é que a música Solanin, escrita pelo Inio Asano no mangá, teve sua melodia e seu arranjo composto pela banda Asian Kung Fu Generation. Eu tive a chance de ouvir essa música ao vivo e foi um dos melhores shows da minha vida. Mais pra frente eu vou estar trazendo aqui no canal um vídeo apenas da banda Asian Kung Fu Generation para que vocês conheçam mais sobre a banda. Então eu acho que vale super a pena assistir sim. Mas já vou avisando, tem o trailer do live action aqui no YouTube e eu não recomendo assisti-lo porque ele tem muito, mas muito spoiler. E se você assistir, com certeza vai comprometer a sua visão da história, então por sua conta e risco, tá? Pra você que gosta de algo mais detalhado, mas sem spoilers comprometedores, eu escrevi um texto sobre Solanin pro Animishiki, então eu vou deixar aqui embaixo o link, vai lá dar uma lida. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Comente aqui embaixo o que achou, deixe algumas sugestões também de análise de mangá, anime que você quer ver aqui no canal. Já se inscreveu? Se não se inscreveu, já se inscreve. Deixe seu like e aperte o sininho para você não perder nenhuma notificação. Conto com a sua colaboração. Muito obrigada!